Shalom, queridos! Leitura bíblica, hoje dia 7 de abril, e o nosso texto está no livro de Levítico, capítulo 10. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre eles, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhe ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai-vos vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Então chegaram e levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Falou o Senhor a Arão, dizendo: Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. E disse Moisés a Arão e a Eleazar e a Itamar, os filhos que lhe ficaram: Tomai a oferta de manjares, restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-a sem levedura junto ao altar, porquanto uma coisa santíssima é. Portanto, o comereis no lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção dos teus filhos, das ofertas queimadas ao Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta do movimento e a espádua da oferta alçada comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção e por porção dos teus filhos dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A espádua da oferta alçada e o peito da oferta do movimento trarão para as ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta de movimento perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos contigo, como o Senhor tem ordenado. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já era queimado. Portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão que ficaram, dizendo: Por que não comestes a oferta pela expiação do pecado no lugar santo? Pois uma coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós, para que levasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. Eis que não trouxe o seu sangue para dentro do santuário, certamente havíeis de comê-la no santuário, como eu tinha ordenado. Então disse Arão a Moisés: Eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pela expiação do pecado e o holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Se eu tivesse hoje comido a oferta pela expiação do pecado, seria, pois, aceito aos olhos de Deus? E Moisés, ouvindo isso, Arão foi aceito aos seus olhos. Livro de Salmos. Hoje, Salmo de número 11 e 12. No Senhor confio, como dizeis, pois, a minha alma, foge para a tua montanha, como pássaro, porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam. O que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e aquele que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo.
porque o Senhor é justo e ama a justiça, e seu rosto está voltado para os retos. Salmo de número 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos, e os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei em salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração, nos livrará para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Provérbios, número 25. Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Para a altura dos céus e para a profundeza da terra e para o coração dos reis, não há investigação alguma. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe a quem já os teus olhos viram. Não te apresses a litigar, para depois, ao fim, não saberes o que há de fazer, podendo te confundir o teu próximo. Pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo e não descubras o segredo de outro, para que não te desonre o que o ouvir, não se apartando de ti a infâmia. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. Como frieza de neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque alegra a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Achaste mel? Come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e venha vomitar. Retira o pé da casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e te aborreça. Martelo, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé deslocado, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. O que entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que se despe num dia de frio e como vinagre sobre salitre. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim brasas lhe amontoará sobre a cabeça, e o Senhor tu pagará. O vento norte afugenta a chuva, e língua fingida a face irada. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com uma mulher rixosa numa casa ampla. Como água fria para uma alma cansada, assim são boas novas de terra remota. Como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Comer muito mel não é bom, assim a investigação da própria glória não é glória. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Amém? Nossos textos de hoje, então, nós vimos em Levítico capítulo 10, que a desobediência traz consequências muito sérias, muito pesadas, e Nadab e Abiú tomaram diante do Senhor um fogo que não era o fogo que ficava aceso no templo, no santuário, e isso misturou o santo e o profano, o puro e o impuro. E nós devemos levar a nossa vida de maneira a nos consagrar e praticar aquilo que é puro, aquilo que é santo, que é bom, agradável, o que é a virtude, o que é a louvor. Não devemos misturar. O nosso comportamento não pode ter 2 pesos e 2 balanças.
Nós precisamos ficar firmes no nosso comportamento como cristão, levando o nome do Senhor, engrandecendo o nome do Senhor. E nos Salmos 11 e 12 fala que o rosto do Senhor está voltado para os que são retos e que o Senhor nos guardará desta geração. Então, diante de tudo que vemos, o salmista começa falando: Senhor, falta os homens benignos. E a gente muitas vezes olha e vê tanta dificuldade, tanta violência no mundo de hoje, tantas adversidades, e realmente pensa que faltam os homens benignos. Mas nós certamente temos um problema de omissão. Aqueles que são bons precisam se manifestar, confiantes de que o Senhor é por eles, confiantes de que o Senhor zela e os livrará de todo mal. No Provérbios de número 25, vemos uma lição muito interessante, que se a pessoa que nos aborrece padecer de fome ou sede, nós devemos acudir à necessidade dessas pessoas. Então o Senhor espera que nós tratemos com compaixão e generosidade a todos, sem distinção, que a gente possa aprender, em todo o tempo. Vamos orar? Pai Santo, bendito, fiel, maravilhoso, Tu és o amado de nossas almas. Nós te damos graças e te louvamos neste dia e clamamos a Ti, Senhor, dá-nos discernimento necessário para compreender o que precisamos fazer para distinguir o santo e o profano, o puro do impuro, o que precisamos fazer, Pai, alinhar na nossa própria conduta diária, na nossa forma de nos relacionarmos com o mundo e com as pessoas e com o Senhor, de maneira que o nosso processo de santificação seja contínuo, para que alcancemos mais e mais da Tua presença. Pai, te louvamos por saber que Tu és aquele que nos guarda em segurança, nos livra do mal, mesmo em dias de perversidade. E conserva, Senhor, no nosso coração os princípios que Jesus ensinou de compaixão, de benignidade para com o próximo, para com o necessitado, sem fazer acepção das pessoas, sem escolher, Pai, a quem dirigir a nossa bondade, mas que seja todo aquele que necessita. Te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Shalom!